Hoje tem mais respostas das dúvidas de vocês aqui do canal. Assiste aí o vídeo. A pergunta vem da Juliana, é de um vídeo que era do Felipe, sobre condicionadores de água da JBL. Ela perguntou qual a quantidade, como ela mede a quantidade do produto que ela vai colocar no aquário, se ela mede pelo volume total do aquário ou só do volume de água que ela está adicionando ou substituindo. Depende, é uma excelente pergunta. Depende do que você está fazendo. Por exemplo, anticloro. Se é um aquário novo e eu vou encher o aquário inteiro com água da torneira e começar, eu vou colocar na quantidade total. Agora, fiz uma troca parcial de água e vou repor um balde de água, eu vou dosar no balde, porque o aquário já está sem cloro. Aí a gente vai entrar em outra coisa, por exemplo, eu vou usar um pH- ou um pH+, que é para mexer no pH, aumentar ou diminuir. Aí eu imagino que eu estou fazendo uma troca parcial e meu pH do aquário estava 7. Aí eu vou fazer troca parcial e a água da minha torneira está 7,6. Aí eu não quero dar esse choque quando eu colocar essa água nova com pH um pouco mais elevado. Aí eu vou arrumar no balde, que estava 7,4 ou 7,6 da torneira, para ficar 7, para eu voltar a 7. Tem muita gente que faz isso. Porque em outros casos, às vezes o pH do nosso aquário está 6,8 e você quer que seja 7. E aí o pH da torneira está 7,4, 7,6. Então você vai trocar um pouquinho de água e vai pôr com um pH mais alto, porque você quer que equalize ali. Mas se você não quer fazer isso, você quer deixar a nova água igual a do aquário, eu vou arrumar no balde. E ainda tem um outro caso, que é, meu aquário tá legal, já fiz TPA e tal, mas o pH não tá do jeito que eu queria, tá meio ácido, e eu quero aumentar. Aí se eu quero aumentar sem fazer troca, eu vou dosar o aquário inteiro. Né? Então 40 litros, por exemplo, os da JBL é 10 para 40. Meu aquário tem 40 litros, eu quero alterar todo o pH dele. Eu já fiz TPA e o pH ainda não chegou onde eu queria. Tá 6,8, eu queria 7, por exemplo. E o aquário tem 40 litros, eu vou dosar para 40, porque eu estou alterando sem mudar a água. Agora depende, se eu estiver fazendo trocas, como eu falei, aí a gente vai dosar no balde para voltar para o aquário. Então depende de como que você vai usar os produtos. A próxima pergunta é da Tamara, é um vídeo nosso sobre TPA. Ela ouviu dizer que mesmo fazendo as trocas parciais, de tempos em tempos, é necessário fazer uma troca total do aquário. E ela queria saber qual é essa frequência fazendo uma troca parcial por semana. Eu não concordo com essa troca total. Eu acho que se você tiver que fazer uma troca total no seu aquário é porque você falhou em fazer as trocas parciais ou em dimensionar o equipamento, as filtragens, dimensionar todo o seu aquário. O aquário hoje, moderno, que a gente fala, não precisa mais ser desmontado nunca. Porque você pode sifonar o substrato, então você vai não ter acúmulo de substrato, de sujeira no substrato, que você pode fazer toda a sifonagem. Você tem filtros que são externos, então você limpa as mídias e limpa até o filtro sem ter que remover o aquário, tirar, porque não usa mais aquelas placas de fundo e tal. Então você não precisa fazer uma troca parcial nunca se você fizer tudo certo. Você vai precisar fazer uma troca parcial total se você perdeu a mão do aquário, chegou num nível de sujeira tão grande que você não consegue mais arrumar pH, você não consegue mais arrumar nada, e aí eu não diria nem que é uma troca total, é uma remontagem. Chegou, perdi a mão, o aquário infestou de alga de um jeito que eu não consigo mais controlar, o pH está impossível, caindo muito. Casos também acontecem de aumentar muito, mas é mais raro. Mas se você perdeu a mão do aquário, aí a gente vai fazer uma remontagem do aquário e inclusive investigar o motivo de por que a gente perdeu a mão. Seja porque a gente não cuidou, perdi a mão, estava muito ocupado, acabei não fazendo as trocas parciais e perdi muito a mão e por isso já aconteceu. Beleza, eu só vou remontá-lo, tudo mais. Agora, eu tinha um problema sério de pH. Você tem que descobrir qual era o motivo sério do seu pH que você não conseguiu mais arrumar. Talvez seja excesso de peixe, excesso de alimentação, uma filtragem insuficiente. Então, primeiro você tem que descobrir qual que é o problema, até chegar no ponto de, eu tenho um problema e vou ter que remontar o meu aquário. E aí, já que você vai remontar, você já revê isso. Vou ter que mexer no filtro ou não? No caso de alcalinizar muito, acontece da pessoa pôr dolomita, pôr um monte de areia, areia não, que a gente nem recomenda, mas vai na praia, pega um monte de coisa de praia, coral, morto, né, concha, um monte de coisa que você achou lá na praia, são muito alcalinas, aí sobe muito seu pH, aí você chegou nesse ponto de que está insustentável o seu aquário, você já tira quando você remontar. Mas a gente não recomenda fazer trocas totais, e se você fizer conforme a nossa playlist das trocas e como a gente faz a manutenção do aquário, você não vai chegar nesse ponto. A próxima pergunta vem do Felipe, vem daquele nosso vídeo Canister versus SAMP. Ele perguntou se Canister ele volta a funcionar sozinho após a queda de energia.
Um canister deveria voltar a funcionar após a queda de energia, mas está totalmente vinculado ao fato de você ter instalado ele corretamente. Então, se você tem dúvidas sobre instalação, procura aqui que a gente tem vários vídeos no canal falando sobre isso, porque o canister tem que ser instalado, primeiro, embaixo do aquário. Então, ele não pode estar meio de lado, meio para cima. O absurdo de estar realmente em cima, que a gente já viu, ele tem que funcionar sempre embaixo do aquário, porque ele se vale da gravidade para funcionar. Então, ponto 1, ele tem que estar instalado embaixo, como é o correto. Ponto 2 é usando as mangueiras originais. As pessoas mudam as mangueiras, às vezes a gente já viu o caso da pessoa querer instalar com mangueira de jardim e colocar o canister 15 metros do aquário com uma mangueira gigante. Ele não deveria nem funcionar, mas se porventura você conseguiu fazer ele funcionar, se acabar a energia ele não vai voltar. Então ele tem que estar com as mangueiras originais e elas têm que estar instaladas corretamente, que é totalmente submersas, bem presa para que não puxe ar. Então uma coisa que você não pode fazer é instalar as mangueiras errado, então muito para fora, de forma que se acabar a energia ela puxe ar, porque aí quando voltar vai ter ar e ele talvez não consiga voltar, né? E também você não pode deixar o aquário, porque às vezes você instalou corretamente, bonitão, lá as mangueiras certinho, só que você não cuida nunca e deixa evaporando, e a água vai baixando. Aí no dia que acabou a luz, porque é a sorte, é assim, estava muito baixo. Aí se a mangueira estiver um pouco para fora, quando voltar vai puxar ar pra caramba e ele não vai voltar. E até é perigoso e queima o equipamento, porque se ele voltar, ou seja, se ele for energizado e não conseguir puxar a água, ele vai queimar. Então é um problema. Então estando instalado corretamente, ele vai reiniciar automaticamente. Hoje tem canisteiros mais modernos, a gente até tem uma linha da Ropar que é assim, que ele funciona com vácuo. Então, nesse caso vai ser muito difícil dele não voltar, por quê? Porque ele faz o vácuo sozinho, ele consegue tirar o ar dele, ele consegue fazer um vácuo sozinho e vai voltar. Então, um canister mais moderno, desses inteligentes, como essa linha da Ropar, ele vai voltar com certeza, só não vai voltar se tiver uma instalação muito absurda, que é a mangueira fora da água. Ou essa casa de mudarem as mangueiras para umas mangueiras compridas e doida. Mas senão ele vai voltar com certeza. Mas se você instalar corretamente, manter bonitinho tudo isso que eu falei, ele vai voltar sim quando a energia voltar. A próxima pergunta vem do vídeo como que é a troca do carvão, perlon e carvão ativado. O Brasil Fish, que é o perfil, perguntou quantos quilos de carvão ele deve usar em um aquário de 1.200 litros. Uma pergunta muito difícil de responder, porque depende muito do carvão. Você vai ter que olhar a informação do fabricante, né? Os carvões mais comuns, que não tem tecnologia associada, nada. Normalmente, uma embalagem aí de 1 litro, vai de meio litro, que é o mais comum no mercado, trata 200 litros. Então, quantos litros são? 1.200, 6, daria 3 embalagens dessa de meio litro, em teoria, cuidaria do seu aquário. Claro que carvão não tem uma medida precisa, depende de quantos peixes você tem, de que tipo de ração você usa, se não colore muito a água. Então, e até você não vai saber quanto tempo vai durar, que isso também varia muito. Mas um carvão comum, sem marca, sem muita tecnologia associada, seria talvez essa uma medida. Mas o ideal é você olhar a informação do fabricante mesmo e do carvão específico que você está usando. A gente tem aqui na empresa outros carvões, a gente tem carvão aí da Continuum que faz 2 gramas de carvão para cada 4 litros e tem um que é 2 gramas de carvão para cada 40 litros. E aí seria muito menos, então tem que olhar a recomendação do fabricante. A próxima pergunta é do Hugo e meio que já faz sentido com a última. Ele queria saber como que ele faz para converter gramas de mídias em litros. Ele deu um exemplo. Por exemplo, 500 gramas de mídia, quantos litros dariam isso? Isso aí é do jeito que a gente está pensando, não é muito preciso, mas a gente tem que pegar uma coisa que você conhece o litro, a litragem, né? Por exemplo, uma garrafa de 2 litros. Aí você corta só aquela partinha lá de cima, ou até não, se a mídia for pequena, e enche uma garrafa de 2 litros, aí você vai descobrir quanto de peso coube naqueles 2 litros. Isso porque a densidade das mídias vai ser diferente. Lembra que a gente aprendeu lá na escola? Que a densidade do volume tem a ver com volume e com peso. Então, eu vou ter que pegar uma coisa que eu saiba o volume, um Becker, uma coisa de química aí, daqueles de laboratório, não sei se você tem. Eu recomendaria alguma jarrinha, alguma coisa, pega o copo de medida da sua mãe lá, que tá a 1 litro. Aí você sabe que aquele recipiente tem 1 litro. E aí você enche ele de mídia. Quando ele tampar certinho, a gente pesa. Aí você vai descobrir quantos quilos coube em 1 litro daquela mídia que você está tentando, porque nenhuma vai ser igual. Todas têm porosidade, densidade diferente, vai mudar. Agora,
depende para que você quer isso também, porque se for medir, por exemplo, a nossa bactéria house, você não vai conseguir medir desse jeito, porque ela é grande, você não vai conseguir encaixar dentro de um recipiente redondo, que vai ser um copo, alguma coisa assim, não vai dar certo. Mas medida de bolinha, menorzinha, você consegue. E talvez até o copo do seu filtro, às vezes você sabe o volume do copo, você vai enfiando lá e vê, depois você pesa. Mas é assim, uma coisa meio informal, você não vai chegar numa conta muito precisa, mas te dá uma ideia. Legal. A próxima pergunta vem daquele vídeo que a gente fez sobre as plantas mais fáceis de cuidar no aquário. E o Felipe queria saber quais plantas ele pode pegar do jardim para colocar no aquário dele. Olha, dá para pegar várias plantas. Eu não sou muito conhecedora de plantas assim de jardim para te falar os nomes. Mas uma coisa que dá para fazer é, por exemplo, pegar aqueles líquens, aqueles musgo que formam árvores e colocar no seu aquário na parte emersa. Por exemplo, tem um tronco saindo do aquário. Aí você passa na rua, pega um líquen, uma coisa de uma planta e coloca naquela parte emersa. Como vai ter a umidade do aquário e a iluminação, você consegue fazer ela crescer. Várias pessoas já fizeram isso e dá certo. Outras plantas também dão certo, mas tudo vai ter que testar. Em teoria, muitas plantas vivem submersas. O primeiro estágio de submergir uma planta que estava imersa num sistema submerso é que ela vai perder as folhas, ela vai se modificar e depois, se for uma planta que aguenta ficar submersa, ela vai nascer novamente, até em formas diferentes, muda a folha, muda os tronquinhos, né, porque ele vai perdendo celulose, porque não é necessário na submersão, e aí vai modificando as plantas. Então dá para testar, mas vai ter que testar, porque assim, uma planta que eu sei que dá certo, por exemplo, eu sei que uma que usa, não em jardim, mas uma planta comum, que cabe em aquário é lírio, aquele lírio da paz, sabe? Lírio, se você pegar e plantar no seu aquário, vai. Perde a flor, não nasce flores dentro da água, mas a planta vai viver lá dentro tranquilo. E tem outras também, jiboia, se bem que jiboia não pode ficar submersa, tem que ficar para fora, mas dá para você fazer de uma forma que ela saia, assim. Aí vai ter que ir testando, mas é possível. E a última pergunta do nosso vídeo vem da Juliana. Ela queria saber se ela pode usar o Denitrol e o Decasol da JBL com outros condicionadores biológicos de outra marca, de repente. Pode, a gente sempre pode usar, assim, a gente sempre orienta que você use da mesma marca. Por quê? Porque às vezes um complementa o outro, ou pode acontecer de dois produtos terem, por exemplo, você vai usar um anticloro que tem antiamônia e usar o Detoxol. Detoxol é um anticloro com antiamônia. Você vai usar duas vezes a mesma coisa, tanto o anticloro quanto o antiamônia. E em compensação, tem produtos que não têm o antiamônia. Por exemplo, o Biotopol da JBL é um anticloro sem antiamônia. Então aí depende, eu quero usar o Detoxol para o efeito antiamônia, beleza, você pode usar com qualquer outro anticloro. Mas de repente você está usando um anticloro que também tem antiamônia e não é muito sinérgico. Agora, em teoria, você pode usar qualquer produto de qualquer marca, desde que ele tenha funções diferentes, para você não acumular as funções, né? Então você usa o anticloro de uma marca, o antiamônio de outro, um acelerador biológico de outro. Em teoria, tudo vai funcionar, se você respeitar as doses e tal. Só pode acontecer de um produto ter mais de uma função e você usar duas vezes a mesma função, né? No caso do exemplo que eu estou dando é o antiamônia. Tem vários anticloros que tem antiamônia. Aí, de repente, se você usar um antiamônia e um anticloro que tem antiamônia, você usou duas vezes o antiamônia. A superdosagem é muito difícil de acontecer, você tem que errar muito para você fazer superdosagem se você está usando produtos próprios para aquário. Ele já tem uma margem de segurança para se você superdosar, mas pode acontecer, então toma só cuidado para não superdosar nada, mas dá sim para usar os produtos de marcas diferentes, embora não seja recomendado. Então é isso, eu respondi aí as dúvidas que selecionaram, continuem mandando, a gente sempre gosta de responder as dúvidas, é muito interessante pra gente, gera vários conteúdos, a gente já pensa em novos vídeos, então é muito legal pra gente também. Continue seguindo e até a próxima!